O dirigente do Inter falou sobre as situações de Gabriel Mercado e Bernabei no Internacional. Ele está de volta e o time está definido para a partida contra o Bragantino. E mais, a estratégia do Inter para buscar uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Você confere todas essas informações aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional nesta quarta-feira de partida contra o Bragantino, jogo em Bragança Paulista, 7 horas da noite. Lembrando, pessoal, o Inter, caso vença o jogo, estará no G6 do Campeonato Brasileiro. Entra na vaga dos 6 primeiros do campeonato e estaria nesse momento com uma vaga indireta na Libertadores, caso, claro, confirme a vitória hoje à noite contra o Bragantino, que não vive uma boa temporada. Bom, pessoal, sobre o jogo desta noite, o Internacional vai ter um retorno muito importante do Gabriel Carvalho. Ele está de volta depois de cumprir suspensão contra o São Paulo, lá no Morumbi, no último jogo, e agora volta naturalmente ao time titular do Internacional. O Roger tem um carinho bastante grande pelo Gabriel Carvalho. A gente pôde notar ontem, né, a brincadeira que ele fez em relação à pegada que o Gabriel Carvalho deu no treino em relação ao próprio Roger. Então essa relação ela é muito saudável, muito boa, e o Roger gosta bastante do Gabriel Carvalho, por isso ele volta ao time titular nesta quarta-feira. Gustavo Prado volta para o banco de reservas. A outra mudança é, infelizmente, né, por conta da lesão do Gabriel Mercado, que vai ficar parado aí 9 meses. Daqui a pouco a gente vai atualizar também a situação do Mercado, porque um dirigente falou sobre ele. Mas ele está fora do jogo, está fora da temporada, volta somente no ano que vem, e o Rohel, o uruguaio, na verdade, vai ser o substituto dele na defesa ao lado do Vitão. Estamos colocando aí na tela a escalação do Internacional para hoje, com Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rohel e Bernabei, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Gabriel Carvalho e na frente o Borré. Esse é o time do Inter que busca a vaga na Libertadores, busca a vaga no G6 ao final desta rodada. Lembrando que somente o Inter joga, né? Nesta quarta-feira tem o Grêmio também jogando contra o Criciúma, mas somente o Inter dos que estão lá em cima jogam, porque é um jogo atrasado. Então é um jogo que o Inter pode pontuar e os outros não vão ter essa oportunidade. O Inter recupera esse jogo atrasado, por isso a importância da vitória nesta noite. Bom, pessoal, passando agora para o tema principal do nosso vídeo, a entrevista exclusiva, na verdade, que foi concedida pelo vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, à Rádio Gaúcha, lá no Show dos Esportes. O meu parceiro Bruno Flores fez essa entrevista lá no resort onde o Internacional está hospedado em Atibaia, e o José Olavo Bisol, pessoal, ele confirmou algumas situações interessantes. Primeiro, sobre Mercado e Bernabei. Eu começo falando sobre o zagueiro Gabriel Mercado. Abre aspas para o Bisol. Ele destacou a questão da liderança do Gabriel Mercado com o grupo de jogadores, o caráter desse jogador, que já não é novidade, né, essas informações. O Mercado ele é muito elogiado nos bastidores justamente por esse caráter, por essa liderança que ele exerce entre os jogadores, inclusive com os mais jovens. Mas o Bisol, quando foi questionado sobre a permanência do Gabriel Mercado aqui com a delegação em Atibaia, ele respondeu o seguinte, que, claro, toda essa lesão do Mercado e todo esse sofrimento, ele mexe com a cabeça dos demais jogadores, e isso tem se notado nos últimos dias no ambiente do Inter, que os jogadores sentiram a lesão do Gabriel Mercado. E a outra questão, que para mim é a mais importante, o Mercado fez questão de ficar em Atibaia com o grupo de jogadores. O Inter deixou à disposição e à escolha do Mercado qual seria o próximo passo dele. Se ele voltaria a Porto Alegre, se ele ficaria, por exemplo, em São Paulo para, quem sabe, ter um atendimento hospitalar um pouco melhor, ou se ele ficaria com o grupo, enfim, em Bragança Paulista e depois volta para Porto Alegre com a delegação. E a escolha do Mercado foi ficar com a delegação, ficar com os jogadores em Atibaia, para também colocar esse apoio dele ao grupo nesse momento. E claro que essa atitude do Mercado ela foi muito valorizada internamente e ela vai ser usada nesta sequência de jogos, mas principalmente no jogo contra o Bragantino. Então vai ser um combustível aos jogadores do Internacional
para buscarem a vitória e dedicarem ao Gabriel Mercado, que teve essa atitude muito nobre e muito diferente, né, de ficar com o grupo de jogadores, mesmo tendo aí rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, jogador que para por 9 meses e volta só no segundo semestre da próxima temporada, uma bela atitude do Gabriel Mercado. Sobre renovação, José Olavo Bisol disse que o Inter não pensa nesse momento e não conversa com o mercado sobre renovação de contrato. Conversava antes da lesão, mas agora as conversas estão paradas e o mercado vai ter toda a tranquilidade para fazer o procedimento cirúrgico e voltar com o seu tratamento após a cirurgia. Bom, pessoal, o José Olavo Bisol também falou sobre Bernabei, lateral esquerdo, que o Inter tem uma quantia muito alta para pagar para ficar com esse jogador. O Bisol não quis confirmar os valores, mas o Inter, nos bastidores, confirma que essa negociação pode girar em torno de 10 milhões de euros. E é claro que o Inter não vai pagar esse valor pelo Bernabei, são mais de 60 milhões de reais, mas o José Olavo Bisol trouxe uma informação importante, que o Bernabei quer ficar, ele quer permanecer no Internacional e isso pode ser um trunfo importante no fim do ano. O Inter espera estar na Libertadores, o Inter espera contar também com a ajuda do Bernabei nessa negociação com o Celtic, que não promete ser fácil. O Inter vai tentar de todas as formas manter o Bernabei, mas ainda não há uma garantia de que ele vá permanecer na próxima temporada. Bom, pessoal, para fechar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre a estratégia que o Inter tem utilizado no dia a dia para voltar à Copa Libertadores da América na próxima temporada. O Inter traçou esse objetivo de estar na Libertadores por uma questão financeira, de visibilidade, por uma questão, claro, esportiva. O Inter quer voltar a dar alegrias ao seu torcedor, entende que no ano passado o Inter poderia ter chegado, quem sabe, ao título da Libertadores, acabou caindo para o Fluminense na semifinal, mas essa é a grande determinação, é o grande objetivo do Inter, visando a próxima temporada estar na Libertadores. E o Inter tem adotado para isso um discurso muito cauteloso, e essa é justamente a estratégia. O Inter está pensando jogo a jogo, focando na evolução desse trabalho e com o discurso de nada está ganho. Aliás, esse discurso que foi repetido ontem pelo José Olavo Bisol nessa entrevista que eu acabei de citar à Rádio Gaúcha. O Roger também tem sido bastante elogiado nesse processo. Primeiro, em segurar o ânimo dos jogadores para que esse entusiasmo do torcedor, da imprensa, não entre tanto no vestiário. Então o Roger tem tratado de acalmar os ânimos. Calma, a gente não ganhou nada ainda, a gente precisa continuar vencendo, continuar trabalhando duro, e o Roger tem feito esse trabalho nos bastidores. Mas um elogio que foi transmitido também pelo José Olavo Bisol nessa entrevista exclusiva concedida à Rádio Gaúcha foi que o Roger tem conseguido transmitir a fome, a vontade ao grupo de jogadores. Roger tem falado, em alguns discursos pré-jogo sobre essa fome de entrar para ganhar, de entrar por um prato de comida, e os dirigentes do Inter têm entendido que o Roger tem conseguido mobilizar esse grupo do Internacional. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal, já logo mais partindo para Atibaia, para Bragança Paulista, na verdade, onde vou acompanhar a partida do Internacional contra o Bragantino, o Inter que pode entrar no G6 do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu volto num próximo conteúdo aqui no canal Som da Repórter. Valeu!